Uma chuva miúda e persistente caía sobre a planície alentejana, transformando a terra vermelha numa pasta escura e pegajosa. O cirurgião de renome mundial, António Santos, regressava finalmente a casa, à sua quinta isolada, depois de 16 horas ininterruptas no bloco operatório. O interior do seu carro de luxo era um casulo de silêncio, apenas quebrado pelo ritmo hipnótico das escovas do limpa-parabrisas e pelo zumbido baixo do motor. A sua mente, no entanto, ainda fervilhava com imagens da cirurgia complexa, com a precisão dos cortes e a tensão de cada sutura. Ao avistar os portões de ferro forjado da quinta, um suspiro de alívio escapou-lhe dos lábios. O cheiro a lar, a conforto, parecia chamá-lo. A sala de estar recebeu-o com um calor aconchegante e o aroma subtil de um copo de vinho verde fresco, já servido. A sua esposa, Carla Silva, com o seu sorriso imaculado, esperava-o. E, num canto da sala, quase fundindo-se com as sombras, estava uma figura de ombros delgados, Mariana, a sua filha. A menina ergueu o olhar por uma fração de segundo, um vislumbre de esperança nos seus olhos grandes e escuros, mas logo o baixou perante a voz fria que se seguiu. Mariana, não incomodes os adultos. António sorriu de forma distraída, um gesto automático de um homem esgotado. Ele ainda não sabia, nem podia imaginar, que naquele exato dia tinha atravessado o limiar do seu próprio pesadelo, um que se desenrolava silenciosamente sob o verniz de perfeição do seu lar. A casa acolheu António com o seu calor familiar e um perfume reconfortante de pastéis de nata acabados de fazer, que pairava no ar. Carla estava de pé junto à mesa de centro, a sua postura perfeitamente direita, o seu sorriso uma obra de arte estudada. Chegas tarde, querido, disse ela, a sua voz um murmúrio suave. Mas mantive o teu vinho fresco. Ele retirou as luvas de cabedal com um gesto cansado e acenou com a cabeça, demasiado exausto para falar. O trabalho tinha sido uma maratona. O rapaz que operara tivera sorte, muita sorte. Carla encheu-lhe o copo. Os seus movimentos eram fluidos e graciosos, mas possuíam uma precisão quase mecânica, calculada. Tu dizes sempre, felizmente, também existe vida em casa, António. Ele permaneceu em silêncio, o som suave de uma cadeira a ranger no canto quebrou a quietude. Mariana desviou o olhar do seu bloco de desenho. Na folha de papel, estava desenhada uma casa grande e uma figura masculina com uma bata branca. Pai, começou ela, a sua voz pouco mais que um sopro. Carla virou-se bruscamente, o sorriso a desvanecer-se por um instante. Mariana, para o teu quarto. Agora. A menina estremeceu, como se tivesse sido atingida. Fechou o álbum de desenho com um movimento rígido e caminhou em direção à cozinha, desaparecendo pela porta de serviço. António fez menção de dizer algo, de intervir, mas um toque leve de Carla no seu braço deteve-o. Não é preciso. As crianças precisam de aprender os seus limites. Ele tentou sorrir, mas o resultado foi uma careta tensa. És tão rigorosa. Eu sou justa, respondeu ela, enquanto lhe enchia novamente o copo. Mais tarde, enquanto subia as escadas em direção ao seu escritório, ouviu o som agudo de louça a estilhaçar-se no chão, seguido de um soluço abafado, vindo do andar de baixo. Parou a meio da escada, o corpo tenso, a escutar a escuridão. O telefone tocou, o som estridente a ecoar pela casa. Era o hospital. António continuou a subir, entrou no escritório e fechou a porta atrás de si. Lá embaixo, Carla apanhava meticulosamente os cacos de um prato partido. Mariana estava perto, as suas pequenas mãos a tremer enquanto tentava ajudar a recolher os fragmentos. Cuidado, sussurrou Carla, a sua voz um silvo gelado. Queres cortar-te? A culpa foi tua. Desculpa, começou a menina. Não me chames mãe, disse Carla friamente. Eu sou a Carla. Os seus dedos agarraram o ombro da criança, apertando com uma força desproporcional. Mariana encolheu-se, mas não emitiu um som. Carla inclinou-se e sussurrou, num tom quase terno que era ainda mais assustador, tudo nesta casa tem de ser perfeito. Afastou-se, deixando a menina sozinha no chão frio da cozinha. Lá fora, o vento açoitava a chuva contra as vidraças e, no andar de baixo, sob a luz quente e acolhedora da cozinha, a pequena Mariana limpava lágrimas invisíveis do seu rosto. A manhã na quinta começou com um silêncio pesado e o tilintar distante de porcelana. Carla já estava de pé, vestida num robe de seda impecável, o cabelo perfeitamente penteado. Sobre a mesa da cozinha, uma lista escrita com uma caligrafia elegante: lavar o chão, limpar a louça, dar brilho à mesa de jantar. Mariana estava de pé em frente à mesa. Uma corrente de ar frio, vinda de uma janela entreaberta, atingia-lhe o rosto. Faz o que te digo, disse Carla, a sua voz monocórdica. E não te esqueças de espremer bem o pano, senão o chão fica com marcas. Sim, sussurrou Mariana. O quê?
Não te ouvi. Sim, Carla. A água no balde estava gelada. Mariana mergulhou as mãos, sentindo os dedos ficarem dormentes quase instantaneamente. Começou a esfregar o chão de mosaico, tropeçando nos seus próprios pés. O balde oscilou e um pouco de água derramou-se. Carla virou-se de repente. O que é que estás a fazer? Sua desastrada. Eu limpo já, mas Carla já se tinha aproximado, arrancando-lhe o pano das mãos. Nem sequer sabes limpar como deve ser. A sua voz permanecia suave, mas carregada de uma autoridade ameaçadora. Com um movimento rápido, ela bateu com o pano molhado nas mãos da criança. O golpe foi leve, mas agudo, humilhante. Mariana recuou, um arquejo a escapar-lhe. Uma mancha vermelha começou a formar-se na sua pele pálida. Lembra-te disto? Sussurrou Carla. A dor é a melhor professora. E saiu da cozinha sem olhar para trás. Naquela tarde, António voltou a casa para ir buscar uma pasta com documentos. Ouviu passos silenciosos na sala de estar. Mariana estava junto ao lava-loiça, a lavar um jarro de cristal. Quando levantou os braços, a manga do seu vestido escorregou. Uma nódoa negra, de um roxo profundo, era visível sob a pele. Mariana, o que é isso no teu braço? A menina fez uma careta. Eu caí. Onde está ela? Perguntou António. Mariana hesitou, e nesse momento Carla saiu do quarto. O seu sorriso era, como sempre, perfeito. Ah, querido. Ela ontem deixou cair um prato, é tão desajeitada. Estás a falar como se, começou António. Sabes como são as crianças, sempre a cair e a magoar-se, interrompeu ela suavemente. Ele ia responder, mas o telefone tocou. O hospital. Uma emergência. Falamos mais tarde. Claro, meu amor, disse Carla. Assim que a porta se fechou atrás dele, o sorriso desapareceu do seu rosto. Virou-se para a menina. Da próxima vez, ajeita melhor as mangas. Não quero que ele me faça mais perguntas estúpidas. Mariana acenou com a cabeça. Percebeste? Sim, mais alto. Sim, Carla. Naquela noite, a cozinha cheirava a um rico cozido à portuguesa. Mariana levava um tabuleiro com um copo de leite e pão para o seu quarto. Carla estava sentada à mesa, a folhear uma revista de decoração. Cuidado com isso, disse ela sem levantar os olhos. O tabuleiro tremeu nas mãos de Mariana e uma gota de leite caiu na toalha de mesa imaculada. Desculpa, começou a menina. Carla levantou-se. Limpa tudo. E o chão também é para limpar. Mas eu estou cansada, ótimo. O cansaço ajuda-nos a recordar os nossos erros. Agarrou no cotovelo da rapariga e levou-a para um canto da cozinha. Ficas aqui até estar tudo impecável. A sua voz era baixa, rouca, como se estivesse a falar para si mesma. Mariana ajoelhou-se junto à toalha. Gotas de leite, lágrimas, água. Tudo se misturava. O frio do chão de pedra penetrava-lhe nos ossos. A cada passagem do pano, ela sussurrava para si mesma, não chores, não chores. Carla observava-a de perto, com um olhar clínico, como se estivesse a observar um procedimento numa sala de cirurgia. Muito bem. Agora vai para a cama. E nem penses em contar alguma coisa ao teu pai. Não vou contar. Excelente. No dia seguinte, Mariana não foi à escola. A professora ligou a António. Ela está com uma constipação, respondeu ele. Mas uma pontada de inquietação perfurou a sua exaustão. Naquela noite, espreitou o quarto da filha. Mariana estava deitada debaixo dos cobertores, o seu rosto pálido e sem expressão. Como te sentes? Ela ia responder, mas a porta abriu-se. Carla estava no limiar. Ela precisa de dormir. Deste-lhe algum medicamento? Sim. O quê? António franziu o sobrolho. Apenas um antipirético normal. Ele fez menção de entrar para verificar, mas o seu telefone tocou novamente. O hospital nunca esperava. Hesitou, e depois disse suavemente, volta em breve. Carla sorriu. Claro, querido. Nós tratamos de tudo. Assim que ele saiu, ela fechou a porta à chave, aproximou-se da cama e pousou um copo de água na mesinha de cabeceira. Bebe isto. Não quero. Vai ajudar-te a dormir melhor. Mariana encolheu-se na cama. O silêncio no quarto era denso, sufocante. Carla aproximou-se, os seus olhos a brilhar na penumbra. Não me faças repetir.
Mariana agarrou o seu urso de peluche com força. Carla observou-a por um longo momento, e depois pousou o copo. Está bem. Amanhã falamos de outra maneira. Saiu e trancou a porta por fora. A chuva recomeçou a cair, mais forte desta vez, fustigando as janelas. António estava sentado no seu gabinete no hospital, a olhar para a chuva e a pensar, ela já deve estar a dormir. A Carla estava a tomar conta dela. Nem se apercebeu que estava a cravar as unhas na palma da mão. Pela primeira vez em muito tempo, uma sensação parecida com medo começou a instalar-se no seu peito. Ele simplesmente não sabia do que tinha medo. A noite foi longa. O vento uivava, fazendo os ramos das árvores arranhar as paredes da quinta, como se sussurrassem segredos sinistros. O quarto de Mariana estava escuro. A menina estava deitada, acordada, a ouvir os sons da casa. Cada estalido da madeira, cada passo no corredor, soava como a aproximação de um predador. As escadas rangiam ocasionalmente, seguidas de silêncio, e depois mais passos. Na manhã seguinte, Carla entrou como se nada tivesse acontecido. Acorda, raio de sol. Temos muito que fazer hoje. A sua voz era uniforme, mas os seus olhos estavam vazios, desprovidos de qualquer emoção. Num tabuleiro, trazia uma tigela de papa de aveia e um copo de água morna. Come tudo, disse Carla, para deixares de fingir que estás doente. Mariana baixou o rosto. Eu não estou a fingir. Uma bufetada rápida e seca fez-lhe arder a bochecha. Não discutas com os mais velhos. Ao meio-dia, António regressou do hospital para buscar o seu diário de cirurgias. Carla encontrou-o no corredor, o seu rosto radiante e calmo. Vim ver a Mariana. Ela já está melhor. Está a dormir agora, não a incomodes. Ele acenou, mas o seu olhar fixou-se nas escadas. Havia uma pequena mancha no corrimão, como a marca de uma mão de criança suja. Carla seguiu o seu olhar, limpou-a rapidamente com a manga do robe, e a mancha desapareceu. No hospital, António encontrou a enfermeira-chefe, Sandra Oliveira, uma mulher de ar sério mas de coração bondoso. Como está a Mariana? Perguntou ela. A professora disse que tem faltado muito. Uma constipação ligeira. A Carla está a cuidar dela. Sandra ficou em silêncio por um momento, e depois disse em voz baixa, às vezes, cuidar demasiado é uma forma de controlar. Vê por ti mesmo, António. Naquela noite, ele regressou a casa. Carla recebeu-o com um vestido vermelho deslumbrante. Velas, copos de cristal e vinho estavam preparados na mesa. Precisamos de um pouco de calor, sorriu ela. Estás sempre rodeado de sangue e dor. Onde está a Mariana? A dormir. Não a acordes. Ele queria acreditar nela, mas uma sensação estranha apertava-lhe o peito. Era como se o ar dentro da casa se tivesse tornado mais denso, mais pesado. Quando Carla foi à cozinha, António subiu as escadas silenciosamente. A porta do quarto da filha estava entreaberta. Lá dentro, a luz era fraca e havia um cheiro estranho a ervas. Mariana estava sentada junto à janela, a desenhar algo com um lápis. Quando o pai entrou, ela sobressaltou-se. Desculpa, não te queria assustar. Ela apertou o álbum de desenho contra o peito. O que estás a desenhar? A nossa casa. Ele sentou-se ao lado dela. No papel, uma casa, chuva e 3 figuras. Um homem, uma menina e uma mulher. A mulher estava riscada com um traço grosso e zangado. Por que é que a riscaste? Mariana ficou em silêncio. Lágrimas brilhavam nos cantos dos seus olhos. Pai, a porta abriu-se completamente. Carla estava no limiar. António, ela devia estar a descansar. A sua voz era suave, mas o seu olhar era afiado como uma lâmina. Eu só queria falar com ela. Estás a atrapalhar a sua recuperação. Ele levantou-se, sentindo uma suspeita vê-la crescer dentro de si. Estás a dar-lhe chás sem receita médica. São apenas ervas calmantes. Da ervanária. Queres ver o recibo? Ela sorriu e saiu primeiro, sem lhe dar a oportunidade de responder. Naquela noite, António sentou-se no seu escritório. Voltou a pensar no desenho. A figura da mulher riscada. Os seus pensamentos eram um turbilhão. Abriu o processo médico de Mariana. O seu último check-up tinha sido há um ano. Como é que ele pôde deixar passar isto? O telefone tocou. António, desculpa a intromissão, disse a voz de Sandra. Mas tens de ver com os teus próprios olhos. Não acredites apenas em palavras. Ele fechou o portátil e levantou-se.
Um baque surdo veio do andar de baixo. Desceu as escadas. A cozinha estava na penumbra. Carla estava de pé junto ao lava-loiça, a lavar as mãos sob a água corrente. Havia uma mancha branca no seu vestido, parecia leite. Um copo vazio estava ao seu lado. Não consegues dormir? Perguntou ele. Apenas a arrumar. Ela virou-se, o seu sorriso parecia cansado. Tens medo de alguma coisa, António? Acho que a Mariana tem um problema. Estás a exagerar. Eu vi os hematomas no braço dela. Ela caiu. Ele deu um passo em frente. Quantas vezes é que ela já caiu, Carla? Ela virou-se para ele, os seus olhos a brilhar. Estás a duvidar de mim? Depois de tudo o que fiz por esta família. Eu só quero a verdade. A verdade. Ela riu-se, um som baixo e rouco. Tu próprio vives escondido atrás de uma muralha de trabalho. O que sabes tu sobre a tua filha, para além do seu tipo de sangue? Ele ficou em silêncio. Pela primeira vez, não conseguiu encontrar palavras para responder. Carla passou por ele e apagou a luz. Não procures monstros onde eles não existem. Eles só aparecem quando olhas para o espelho durante demasiado tempo. Na manhã seguinte, Sandra apareceu na quinta. Entre, disse Carla, sem um pingo de sorriso. Vim apenas trazer uns papéis para o António. Sandra entrou na sala de estar. O ar cheirava intensamente a lixívia. A toalha da mesa estava imaculada. Não se via um grão de pó. Um som suave, como um fungar contido, veio de trás de uma porta fechada. Sandra parou. É a Mariana. Está a fazer os trabalhos de casa, respondeu Carla calmamente. Posso dizer-lhe olá. É melhor não a perturbar. Ela é muito sensível. Sandra acenou, pousou a pasta na mesa e, discretamente, colou uma microcâmara debaixo de uma prateleira. Tem uma casa linda, disse ela. O mais importante é a ordem, respondeu Carla. Sandra saiu, sentindo um arrepio na espinha. Naquela noite, Mariana estava a servir a sopa, as suas mãos tremiam tanto que a concha bateu na terrina e caiu. Mariana, a voz de Carla era um fio tenso. Agarrou o pulso da rapariga. Mariana gritou. O prato caiu, estilhaçando-se. Outra vez tu, sibilou Carla. Não aprendes nada. Nesse preciso momento, a porta da entrada bateu. António tinha regressado. Carla largou imediatamente o braço da filha e virou-se para ele. Não foi nada. Ela deixou cair a concha. Ele acenou, mas o seu olhar estava fixo no rosto dela. O sorriso forçado, os olhos vazios. Ele notou como Mariana escondia a mão atrás das costas. Naquela noite, Sandra viu as imagens da câmara. No ecrã, viu a concha a cair, o agarrão violento e o rosto impassível de Carla, sem um traço de remorso. Na manhã seguinte, António recebeu uma pendrive. Pôs o vídeo a correr. A casa silenciosa. E de repente, o som de uma bufetada. Carla de pé sobre Mariana, e depois a sentar-se calmamente à mesa, a pegar num bago de uva e a observar a rapariga limpar o chão. Ele viu o vídeo até ao fim, e depois viu novamente. Não havia lágrimas, apenas uma frieza que lhe gelava a alma. Salvei centenas de vidas, mas não consegui salvar a minha própria filha. Naquela noite, quando ele chegou a casa, a chuva caía em lençóis grossos. A luz da sala estava acesa. Carla, como sempre, usava o seu vestido vermelho, um copo de vinho na mão. E no canto, Mariana segurava um jarro de água. A água entornou-se no chão. Carla gritou, avançou, levantou a mão, mas o golpe nunca chegou a atingir o alvo. António estava à porta. Ele via tudo. Só que agora, sem filtros. A casa estava inundada de luz. A chuva lá fora batia com força nos vidros, transformando a rua numa névoa indistinta. Uma música suave tocava na sala. Jazz clássico, o tipo de música que Carla ouvia quando queria projetar uma imagem de calma. Na mesa, vinho, copos e o jantar servido. Tudo perfeito, como sempre, exceto Mariana. A menina estava junto à janela, segurando um copo de água. Os seus dedos tremiam. Havia marcas pálidas nos seus pulsos. Carla estava sentada numa poltrona, a folhear uma revista. Traz-me os meus comprimidos, disse ela sem levantar os olhos. Entornei a água sem querer. O quê? Carla levantou-se. Num movimento brusco, o copo de vinho caiu ao chão. Uma mancha vermelha espalhou-se pelo tapete persa como sangue.
Vê o que fizeste. Agarrou Mariana pelo ombro. Nesse instante, a porta abriu-se. Antônio estava lá. Em silêncio, sem o seu casaco, o cabelo molhado pela chuva. Ele viu tudo, o rosto aterrorizado da filha, o vinho no chão, a mão de Carla erguida para bater. O mundo pareceu congelar. O que estás a fazer? A sua voz era baixa, rouca de uma emoção contida. Carla ficou rígida. Tu não compreendes. Eu compreendo perfeitamente, interrompeu ele. Eu vi com os meus próprios olhos. Ela recuou. É mentira. Uma montagem. Eu sou médico, Carla. Eu sei reconhecer o medo. Ele avançou. Mariana refugiou-se atrás dele. Acabou, disse ele suavemente. Vou levá-la daqui. O rosto de Carla ficou lívido. O copo que ainda segurava escorregou-lhe dos dedos e partiu-se. Vais deixar-me por causa de uma fantasia infantil, por causa da tua crueldade. Ela riu, um som quebrado, frágil. Tu não sabes nada sobre mim. Eu tentei. Eu mantive esta casa enquanto tu salvavas estranhos. E eu tenho de salvar a minha filha de ti. Carla levou as mãos às têmporas. Os seus olhos moviam-se descontroladamente. Estragaste tudo. Tudo. Antônio pegou na mão de Mariana. Vamos. Abriu a porta. Uma rajada de vento entrou pela casa, espalhando papéis pela mesa. Carla levantou-se, agarrando um caco de vidro. Vais arrepender-te disto, gritou ela. A sua voz quebrou-se. Talvez, disse ele. Mas não hoje. A chuva batia no para-brisas do carro como se quisesse impedi-los de avançar. Antônio conduzia devagar, uma mão a segurar a de Mariana. Ela estava encolhida no banco, o rosto enterrado no ombro dele. Pai, sussurrou ela, vamos viver noutro sítio agora. Sim. Num lugar calmo. E a Carla? Ele fez uma pausa, e depois respondeu, ela vai ficar no passado. Chegaram a um apartamento antigo no Porto, junto ao Rio Douro. Era pequeno, com cheiro a pó, mas seguro. Na parede, um relógio antigo marcava as 6 da tarde. Antônio preparou um chá e sentou-se em frente da filha. O que gostas de comer ao pequeno almoço? Ela encolheu os ombros. Não sei. A Carla não a deixava escolher. Ele baixou os olhos. Bem, a partir de agora, vais ser tu a escolher. Naquela noite, Antônio não dormiu. Observou Mariana a dormir no sofá velho, agarrada ao seu urso de peluche. A sua respiração era regular, suave, e pela primeira vez em meses, não havia medo naquela casa. Na manhã seguinte, os noticiários davam notícia, esposa de cirurgião de renome acusada de maus tratos infantis. Uma fotografia de Carla, o rosto perfeito, a postura perfeita, e uma legenda. Investigação em curso. Antônio desligou a televisão. O telefone não parava de tocar. Jornalistas, colegas. Ele não atendeu. Dias mais tarde, foi chamado ao departamento de investigação. Carla negava tudo. Eu estava a educá-la, não a torturá-la, dizia ela. É tudo inveja. Mas o vídeo da câmara provava o contrário. As cenas em que ela batia em Mariana pareciam mostrar alguém a consertar um objeto, não uma criança. O seu olhar frio dizia tudo. Depois do interrogatório, Antônio saiu do edifício. Lá fora fazia sol, a luz refletida nos passeios molhados encandeava-o. Respirou o ar frio e sentiu que era a primeira vez que respirava de verdade. Passaram-se 2 semanas. Ele demitiu-se da clínica e tirou uma licença. A sua vida agora era simples, cozinhar, passear, ouvir o riso de Mariana. No início, ela ainda se assustava com ruídos altos, mas depois começou a desenhar. Ele lembrava-se de um desenho em particular. Uma casa pequena e 2 pessoas debaixo de uma janela. Nenhuma figura estava riscada, apenas luz. Às vezes, ele pensava em Carla, onde ela estaria. Pena misturada com um vazio. Não se pode amar um monstro, mesmo que ele tenha um rosto humano. A primavera chegou devagar. O gelo nos telhados derretia, os pássaros regressavam. Eles passeavam pela ribeira, comiam gelados, riam. Uma vizinha, uma senhora idosa, disse-lhe um dia, os seus olhos agora têm vida. Ele sorriu. Talvez seja porque voltei a ver por quem vivo. Entretanto, a velha quinta no Alentejo estava silenciosa. Carla vagueava pelas divisões como uma sombra. As janelas estavam fechadas, o pó cobria os móveis. O telefone não tocava.
Os jornais noticiavam: julgamento adiado. Suspeita sob vigilância. Ela sentava-se junto à lareira apagada, a folhear fotografias. O casamento, Mariana, António. Eu só queria que tudo fosse bonito, sussurrava ela. Havia um copo de vinho na mesa. Pegou nele e olhou para o seu reflexo. O seu rosto estava pálido, os olhos vazios. E tornou-se tão feio, disse em voz baixa. Uma noite, António e Mariana regressaram de um passeio no parque. Ele ajudou-a a tirar o casaco e pôs a chaleira ao lume. Mariana sentou-se junto à janela e pegou nos seus lápis de cor. Pai, disse ela, tenho uma ideia para um desenho novo. Qual? Chama-se A Luz por Dentro. Ele sorriu. Desenhou. Depois penduramo-o na parede. Ela assinou com a cabeça. O sol estava a pôr-se, os seus raios entravam pela janela, enchendo a sala de pó de ouro. Mariana pegou num pincel e começou a pintar. Tarde nessa noite, a campainha tocou. António foi abrir. Era Sandra. Desculpa a hora. Só queria saber como estavam. Entra. Ela olhou em volta e sorriu. Este lugar tem paz. Sim. Finalmente. E a Mariana? Cada dia melhor. Sandra pousou um pequeno envelope na mesa. Isto é para ti. Era o relatório da Comissão de Proteção de Menores. Ele abriu. Processo de tutela encerrado. A menor está segura. António suspirou. Obrigado. Não a mim. A ti. Por teres conseguido ver. Ela despediu-se com um abraço. Às vezes, a salvação não começa no bloco operatório. Quando a porta se fechou, ele sentou-se ao lado da filha. O desenho mostrava uma casa brilhante, com um sol a brilhar sobre o telhado. Ele traçou a linha do raio de sol com o dedo e sussurrou: nunca deixes que se apague. Passaram-se 3 meses. A velha casa junto ao Douro era agora o seu lar. Sem cristais, sem espelhos, sem mentiras. Apenas paredes brancas, alguns vasos de plantas no parapeito da janela e o cheiro a pão quente pela manhã. António acordava cedo, preparava o café e ouvia a cidade a despertar lá fora. Mariana ainda dormia, aninhada debaixo dos cobertores. A sua respiração era leve e regular. Ele sorria, olhava para ela e pensava: este deve ser o som da paz. Ocasionalmente, o nome de Carla era mencionado na rádio. Primeiro, a ex-esposa do cirurgião estava sob investigação, depois o caso foi arquivado por falta de provas. António não ouvia as notícias, apenas fechava a janela e servia mais chá. Uma manhã, Mariana entrou na cozinha com um novo desenho. Mostrava o apartamento deles, uma janela, e 2 sombras sentadas à mesa. Somos nós, pai. Somos nós, sorriu ele. E quem está lá fora? Perguntou a menina, apontando para uma pequena figura na chuva. Talvez seja apenas alguém perdido, respondeu António suavemente. Mariana olhou para a figura por um longo momento, e depois acrescentou um traço fino ao desenho. Um raio de luz da janela que iluminava a figura. Pronto. Assim não tem frio. Naquela noite, foram até à beira-rio. O sol estava a pôr-se, a água brilhava com reflexos dourados. Mariana segurou a mão do pai. Pai, já não tenho medo do escuro. Por quê? Porque a luz está dentro de mim agora. Ele acenou, engolindo um nó na garganta. Então a minha vida não foi em vão. A primavera tinha finalmente chegado à cidade. Os pássaros cantavam, as pessoas apressavam-se, e o vento trazia o cheiro a flores. António voltou para a clínica, mas o seu consultório agora era diferente. Na parede, estava o desenho de uma criança de uma casa com uma janela e um sol brilhante. Uma assinatura torta dizia, para o pai, para ele não se esquecer da luz. Os pacientes sorriam quando ele dizia: às vezes, o melhor remédio é a atenção. Ele já não se apressava, não atendia o telefone a cada toque, ele ouvia, e sempre que via uma criança, pensava em Mariana. Na mesma noite, numa casa isolada na Serra da Estrela, Carla estava sentada junto a uma janela. À sua frente, uma garrafa de vinho e uma pilha de fotografias antigas. Folheava-as uma a uma. Um casamento, uma festa. Mariana com um vestido branco. Os seus olhos estavam secos, quase sem vida. Um sorriso cansado pairava nos seus lábios. No reflexo da janela, via uma mulher que já não reconhecia. Pegou numa fotografia de António a segurar a filha ao colo. Olhou para ela por um longo tempo, e depois pousou-a no parapeito da janela. Pelo menos, algures, para alguém,
tudo ficou bem, sussurrou ela. Lá fora, nevava. A luz de um candeeiro de rua distante refletia-se nos flocos de neve. Quente, quase viva. Tarde da noite, António estava junto à janela. Mariana dormia. Na mesa, ainda estava o desenho com a figura na chuva. Ele passou o dedo pelo raio de luz. Talvez ela também esteja à procura de perdão, pensou. Não sabia se alguém a ouviria. Mas, pela primeira vez, não sentiu raiva, apenas silêncio. Acendeu o candeeiro de secretária. Um círculo de luz quente caiu sobre a mesa, sobre os lápis de cor da sua filha, sobre as fotografias antigas. Ele sussurrou, obrigado pela luz, Mariana. E acrescentou, quase inaudivelmente, e eu perdoo-te. Lá fora, a cidade dormia. As luzes piscavam, como marcas de um caminho percorrido. E nesta luz suave, duas figuras, um adulto e uma criança, já não temiam a escuridão nem o passado, porque agora sabiam que mesmo depois do inverno mais longo, a luz encontra sempre um lugar para morar.